Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu compartilho com vocês receita de biscoito de polvilho, muitos conhecem como chimango. É uma receita muito simples que não vai nem leite e nem queijo. É uma receita que parece pão de queijo, mas não é um pão de queijo. Se você quer saber passo a passo da receita, fica até o final desse vídeo. Eu separei aqui 500 gramas de polvilho. O polvilho que eu estou utilizando é o polvilho doce. Em seguida, eu vou adicionar 200 ml de água fervente para poder escaldar o polvilho. Então, é só jogar por cima do polvilho e em seguida mexer esse polvilho com auxílio de uma colher, tá? Esse processo aqui nós estamos escaldando o polvilho. Então, agora é só mexer muito bem, sempre de baixo para cima, para escaldar todo o polvilho. Vou adicionar uma colher de chá de sal, porém o sal aqui é totalmente a gosto. 120 ml de óleo, lembrando que a medida da xícara que eu estou utilizando é de 250 ml. E agora é só mexer mais um pouquinho. E agora que a mistura já está um pouco morna, eu vou colocar mão na massa, tá? Nesse processo você já pode colocar a mão na massa, mas tenha bastante cuidado porque está um pouquinho quente para não ter risco de você se queimar no momento em que estiver mexendo essa mistura. E vocês podem ver que esse processo é igual a um pão de queijo. Quando esse biscoito ficar pronto, esse biscoito de polvilho ou de chimango, né, depende muito de como você conhece, vocês vão ver que fica muito parecido com um pão de queijo, mesmo a gente não usando queijo e não utilizando o leite. Fica muito levinho esse biscoito, principalmente se você tiver alergia ao leite. Então, depois de mexer muito bem, eu vou adicionar os ovos. Essa receita aqui ela vai de 3 a 5 ovos. Então, você vai colocando aos poucos para não errar o ponto da massa. Mas eu vou mexer aqui muito bem. Eu vou mostrar para vocês o ponto certinho da massa, para que vocês não coloquem ovos nem para mais e nem para menos, tá? Que se vocês colocar ovos na quantidade errada, pode ter alteração no ponto da massa. Então, mexendo muito bem, eu já acrescentei 4 ovos. Eu vou ficar mexendo para ver se tem necessidade de colocar o 5º ovo ou não. Então, pessoal, esse é o ponto correto da massa. Tá vendo? É uma massa que ela fica grudando mesmo nas mãos. Ela precisa ficar grudando bastante. E agora, eu vou limpar as minhas mãos, porque a gente vai começar a modelar. Na verdade, eu não vou modelar, tá? Eu vou usar o auxílio de 2 colheres para colocar dentro da forma. Então, eu já vou retirar todo esse excesso de massa das minhas mãos. E em seguida, eu vou pegar 2 colheres para a gente já começar a colocar os nossos biscoitos de polvilho dentro da forma e em seguida levar para assar. Eu já tenho aqui esse tabuleiro, eu untei ele com um pouquinho de óleo, tá? Vocês podem untar com óleo ou então com margarina ou até mesmo com manteiga. E com o auxílio de 2 colheres, eu vou vir aqui e vou colocando os nossos biscoitos de polvilho. Às vezes gruda um pouquinho assim na colher, mas é só ajeitando que dá tudo certo. Se você quiser fazer as bolinhas com a mão, é só vocês untar as suas mãos com óleo e aí dá também para poder fazer as bolinhas. Mas se você quiser mais praticidade, pode fazer desse jeito que dá super certo. E eu já vou levar para assar. Meu forno ele já está pré-aquecido a 200 graus. Eu vou deixar assando aí de 30 a 40 minutos ou até ficar levemente dourado. Já já eu volto com vocês. Então, pessoal, eu acabei de retirar os biscoitos de polvilho do forno, tá? Rende bastante. Se você não quiser fazer tudo de uma vez, é só você congelar e depois armazenar em saco plástico para quando você quiser assar, é só você levar para assar. Então, está aqui todos os nossos biscoitos, tá? Eu juntei todos eles para eu poder tirar uma foto e eu vou mostrar para vocês o resultado bem de pertinho. Enquanto vocês vê o resultado, né, que dá para ver que fica bem parecido com pão de queijo, eu quero informar para você que é iniciante na cozinha e que tem vontade de aprender a fazer cursos de bolo caseiro. Eu acabei de lançar um curso
onde eu ensino desde a organização do ambiente de trabalho até a produção de diversas receitas de bolo. Então, se você tiver interesse, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição, que lá vai ter uma equipe especializada de vendas que vai trazer todas as informações para vocês. Então, pessoal, esse é o resultado final do nosso biscoito de polvilho ou de chimango, né, como você quiser chamar. Eu espero muito que vocês gostem dessa receita. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus.